Olá pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo Pacheco aqui na área, em mais um quadro EXP Resolve. Estamos resolvendo questões de matemática do Enem, e a questão de hoje é uma questão do Enem 2012, primeira aplicação. Vamos ver o que o enunciado pede. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6 para 5 para 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4, 4, 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Então, o que é o conceito fundamental aqui nesse tipo de questão, né? Aqui é grandeza diretamente proporcional, porque observa que eles dividiram numa certa proporção. Então, o que são grandezas proporcionais, né? Uma grandeza ela é diretamente proporcional. Então, diretamente proporcional quando o que ocorre, né? Se eu tenho duas grandezas, digamos A e B, elas são diretamente proporcionais se existe uma constante K, que chamamos de constante de proporcionalidade, tal que A é K vezes B. Observa que é uma proporção direta, né? Se ela é diretamente proporcional, também tem a grandeza inversamente proporcional. É muito similar. Tenho duas grandezas A e B. Quando que elas são inversamente proporcionais? Quando existe um número K, também constante de proporcionalidade, tal que A é K sobre B. Observa que inverteu o B, então é uma grandeza inversamente proporcional. Então, esse é o conteúdo fundamental aqui nesse tipo de questão. Agora, vamos ver o que o exercício está falando, né? Eles carregaram em duas situações essa quantidade de laranjas, né? Então, primeira e segunda. Na primeira, eles dividiram numa proporção de 6 para 5 para 4. Observa que não dividiu 6 para um, 5 para outro e 4 para outro. É numa proporção de 6. É um diretamente proporcional. O primeiro, que é o José, vou chamar de J, o Carlos de C e o Paulo de P. O J foi na proporção de 6, então é um 6K. O Carlos foi na proporção de 5K. Observa que todos foram na mesma proporção, né? E o Paulo numa proporção 4K, onde esse K é um número que a gente vai obter. Na segunda parte, eles mudaram a divisão, né? José, Carlos e Paulo, eles dividiram numa proporção de 4, não necessariamente ao mesmo K, então digamos que 4Czinho, aliás, um Dzinho. O C vai ser numa proporção de 4D e o P vai ser numa proporção de 2D, onde esse K e esse D são valores que a gente vai determinar. Então, o que a gente sabe aqui? Que o total de laranjas na primeira etapa foi 6K, mais 5K, mais 4K. E isso aqui dá 6 mais 4, 10, com 5, 15K. Na segunda parte, essa proporção, né, de laranjas, ela foi de 4D, mais 4D, né, mais 2D, que isso aqui dá 10D. Só que o número de laranjas não mudou, só um carregou mais que o outro, mas não mudou o número de laranjas. Então, o que a gente tem aqui é que 15K tem que ser igual a 10D, porque não mudou o número de laranjas. Certo, mas se 15K é igual a 10D, isso significa que D é igual a 15 sobre 10K. Mas eu posso fazer essa divisão, né? Quanto que é 15 dividido por 10? Isso aqui dá 1, que dá 10, sobra 5. 5 é menor que 10, então vírgula, 0, 1,5. Então, D é 1,5K. A gente pode voltar com essa informação aqui, porque no segundo grupo, quanto que é 4D, né? A gente tem que 4D é 4 vezes D,
que é 1,5K. E quanto que é 4 vezes 1,5? Bom, 1,5 vezes 4. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. Como eu tenho uma vírgula em uma casa decimal, eu adiciono uma vírgula em uma casa decimal. Então isso aqui dá 6K. Então o J, que é José, carregou na segunda parte 6K de laranjas. Observa que na primeira ele já carregou isso também. Então não mudou a quantidade que ele carregou. Na segunda, Carlos carregou 4D também. Então na segunda parte ele carregou 6K. Na primeira ele tinha carregado 5K de laranjas. Então observa que ele aumentou o número de laranjas que ele carregou. Já Paulo, na primeira ele tinha carregado 4K. Na segunda são 2D. Quanto que é 2D? É 2 vezes 1,5K. Agora, quanto que é 2 vezes 1,5, né? 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com 3. Como tem uma casa depois da vírgula, adiciona a vírgula em uma casa também. Então, isso aqui dá 3K. Na primeira parte, Paulo tinha carregado 4K. Na segunda, ele está carregando 3K. Então, observa que o Paulo ele diminuiu o número de laranjas que ele estava carregando. O José, ele manteve, né, o mesmo número. E o Carlos, ele aumentou. Ele foi de 5K para 6K. Teve um deles que levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto. Ele é Carlos, porque só Carlos aumentou. E o que a gente sabe aqui então? Que na primeira ele tinha carregado 5K. Na segunda ele carregou 6K, que é 50 laranjas a mais que no primeiro. Então 5K mais 50 tem que dar 6K, porque é o número de laranjas a mais que ele carregou na segunda. Com isso aqui a gente consegue encontrar o K, porque eu posso isolar para cá. Então 50 é 6K menos 5K. Lembra que a gente sempre opera como? Número, trabalha com número, letra com letra. 5K eu só posso operar com 6K. 6K menos 5K é 1K. Então isso aqui está nos dizendo que K é 50. E assim a gente achou a nossa constante de proporcionalidade. Então todos esses valores a gente consegue determinar. Por exemplo, na primeira, quanto que José carregou? 6K, só que o K é 50. Então 6 vezes 50 ele carregou 300 laranjas na primeira. Agora a gente quer saber o quê? Qual que é de laranjas que José, Carlos e Paulo transportaram na segunda parte? Na segunda parte foram o quê? 6K, 6K e 3K. 6K a gente acabou de ver que foi 300. Então, José carregou 300. Carlos carregou 300. E Paulo, ele carregou 3K. Quanto que é 3K, né? 3K é 3 vezes 50, que é 150. Então, Paulo carregou 150. E essa foi a proporção. 300, 300 e 150. Observa que a alternativa correta, então, é a letra E de escola. Se você gostou, se tiver alguma sugestão, alguma dica, deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal e nos vemos num próximo EXP Resolve. Um grande abraço.